Hoje é o Dia Internacional da Saúde Menstrual. Segundo o último dado do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, pelo menos 4 milhões de meninas não têm acesso a itens básicos de cuidados menstruais nas escolas do Brasil. Sobre esse assunto, então, a gente vai conversar ao vivo com a Rayane França, que é a oficial do Desenvolvimento e Participação de Adolescentes do Unicef no Brasil. Oi, Rayane, muito obrigada pelo seu tempo. Eu já começo te perguntando quais são os efeitos da pobreza menstrual para as meninas aqui no Brasil. Olá. Então, assim, falar sobre dignidade menstrual é um tema muito importante, né? Principalmente porque quando a gente está falando desse tema, nós estamos falando sobre autoestima, nós estamos falando sobre confiança, e todos esses elementos, eles são importantes para a gente garantir esse desenvolvimento pleno de adolescentes e jovens. Então, a partir do momento que a gente não tem o acesso a esses insumos, né? Então, seja o pacote de absorvente, sejam calcinhas, papel higiênico e tudo mais, isso tem um efeito muito grave, não somente na saúde, mas questão de autoestima, desenvolvimento social, né? Porque falar de pobreza menstrual é falar de uma pobreza multidimensional. Rayane, muitas adolescentes acabam deixando de ir às escolas por conta justamente de não ter os produtos básicos de higiene, né? Isso prejudica a educação, enfim, é uma reação em cadeia, né? Isso prejudica a educação e prejudica depois a mulher lá no futuro. O que poderia ser feito para melhorar esse cenário? Quais são os outros efeitos da pobreza menstrual? Já que eu trouxe aqui o ponto da educação, das escolas, em quais outros pontos ela impacta também na sociedade? É importante a gente falar, né, que no nosso estudo podemos identificar que 90% das meninas elas passam na idade de 11 a 15 anos, ou seja, isso representa mais ou menos que elas passam de 3 a 7 anos menstruando dentro do ambiente escolar. Então é importante a gente pensar em políticas públicas que garantam o acesso à informação, garantam também o acesso a insumos para esses adolescentes dentro do ambiente escolar. Então, é importante a gente pensar quais são as nossas fortalezas e que oficinas, rodas de conversa, as ações um pouco mais estruturadas a gente consegue pensar, né, para garantir que esses adolescentes possam se desenvolver plenamente e que eles tenham acesso à informação e que essa informação ela possa ser levada de maneira fidedigna, né, principalmente com respeito e entender que o ciclo menstrual é um ciclo natural. Precisamos falar dele de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila e não com todos esses tabus, porque a gente ainda tem muito tabu na hora de falar sobre menstruação. Então, é importante a gente falar desse ambiente na escola, porque a educação entre pares é fundamental para que esses adolescentes que estão dentro desse ambiente escolar possam falar dessa menstruação de uma maneira super livre, sejam nas suas casas, nas escolas, nas igrejas, nos espaços que eles estão, né, nesse convívio social, e que isso faz toda a diferença lá no futuro. E falar com meninas e meninos, né, Rayane? Exatamente, é muito importante, porque a gente percebe, né, que boa parte do bullying, essa vergonha, ela também vem por parte dos meninos. E é entender que a gente falar de dignidade menstrual é importante porque a gente também está promovendo igualdade de gênero. Então, é importante falar que a menstruação também é de responsabilidade dos homens, é de responsabilidade dos meninos. Ao ver uma colega dentro da sala de aula que houve um vazamento, como você pode apoiar ao invés de, né, deixar essa pessoa numa situação de constrangimento ou qualquer outra coisa assim. Então, é importante a gente falar desse assunto e até mesmo porque temos, né, várias pessoas ao nosso redor que menstruam e é importante a gente poder dedicar, né, esse momento, um momento de respeito e um momento de acolhimento, principalmente. Era isso que eu ia te perguntar também, Rayane. Toda essa situação que as meninas ou que as pessoas que menstruam, que passam em relação a preconceito, a tabus, isso acaba contribuindo para a pobreza menstrual, essa negligência por parte do poder público e também esse preconceito em relação à menstruação, isso também acaba influenciando no cenário de pobreza menstrual? Influencia bastante, né? Até mesmo porque quando a gente está falando dessa pobreza menstrual, nós estamos falando de uma pobreza multidimensional. Então, nós estamos falando do acesso à água, saneamento, higiene. Então, a gente está falando de um pacote de direitos. Se a gente não tem garantido condições de água nas escolas, água dentro de casa, um saneamento adequado, um papel higiênico, sabonete, uma pia, né, para que essas pessoas possam fazer a gestão adequada, né, da sua menstruação, a gente está violando esses direitos, né? Então, assim, se ela não tem esses acessos,
a água e saneamento, ela vai deixar de ir à escola, ela vai começar a passar por outros problemas, seja relacionados à saúde. Então, a gente tem são todos os determinantes sociais de saúde que eles estão intrínsecos, né, quando a gente vai falar sobre pobreza menstrual. Rayane, é um assunto que realmente a gente precisa conversar e precisa deixar muito claro para homens e mulheres que é o assunto de todos, né? E que é algo normal, que precisa ser tratado naturalmente. Bullying nas escolas é um assunto assim que realmente mexe com a cabeça dos adolescentes e das crianças e que não precisa acontecer, né? É algo natural e basta a gente educar, conversar e levar informação. Rayane França, que é oficial de desenvolvimento e participação de adolescentes do Unicef no Brasil. Rayane, obrigada pela sua participação e pela sua disponibilidade aqui na CNN nesse sábado. Obrigada a vocês.